Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana e nesta semana eu tenho 2 testemunhos para contar para vocês. São 2 testemunhos de libertação espiritual. O primeiro que eu vou contar para vocês aconteceu mais ou menos há um mês atrás, ou um pouco mais. Eu estava ali esperando o banco abrir na frente da praça, na vaga de idoso. E de repente chegou uma senhorinha e mais a filha dela. Uma filha jovem. E aí, queridos irmãos, ela já me conhecia, a senhora me conhecia, eu também já conhecia, porque ela tinha, há muito tempo atrás, foi umas 2 vezes na igreja. E ela pegou e falou para a filha: esse é o pastor lá da igreja. Aí eu olhei para a moça. Queridos irmãos, eu tive dó. Sabe, me bateu um dó em mim, queridos irmãos, vocês não têm ideia. Ela era tamanho porte pequeno, bem magrinha, mas estava bem magrinha, cabisbaixa, depressiva, com a boca cheia de casquinha, sei lá o que era. E eu senti que era espiritual, sabe, queridos irmãos, o que estava passando na vida dela. Aí eu perguntei para ela o que é que tinha acontecido com ela. Daí ela contou uma história lá, mas essa história foi só o início, até a vinda dos espíritos malignos na vida dela. Estava acabando com ela, destruindo com ela. Se vocês olhassem, vocês iam sentir dó, vocês iam sentir pena que nem eu. E eu peguei, olhei para ela e falei assim: posso orar para você? Posso fazer uma oração para você agora? Aí ela falou: pode. A mãe também falou: pode. Eu dentro do carro, eles fora do carro, eu orei, queridos irmãos, e dei ordem à força maligna para ir embora em nome de Jesus, e levar todo o mal, toda a feitiçaria embora em nome de Jesus, e soprei o Espírito Santo na moça. Eles foram embora e eu ainda pedi mais um pouquinho dentro do carro sozinho, conversando com o nosso Senhor Jesus. Esta semana, queridos irmãos, há um mês e pouco atrás, essa semana eu encontrei com ela e a mãe dela ali na frente do banco, ali, até dentro do banco. E, queridos irmãos, não era a moça que eu conheci a primeira vez. Não era. Já estava uma moça normal, tinha engordado, estava falando. Daí eu falei assim: olha, você é aquela moça que eu fiz oração há um tempo atrás, ali fora, no carro? Eu falei: foi, pastor, foi. Jesus me curou, ela disse assim. Jesus me curou. Queridos irmãos, ela voltou ao normal, tá bonita, engordou, acabou a depressão, acabou tudo, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora que ela tenha juízo, a partir de agora. Amém? Agora eu vou contar um outro para vocês, que eu comecei a contar para vocês na semana passada, mas eu estava aguardando uma outra moça que vinha de Lagoinha, da cidade de Lagoinha, que o namorado tinha conversado comigo naquela semana anterior, a respeito que a moça estava possuída, era uma moça evangélica, a verdade, as 2 evangélicas, viu? Tanto essa do primeiro testemunho como de agora, as 2 evangélicas. E a lá de Lagoinha, ela estava possuída de uma tal forma, queridos irmãos, que ela já havia tentado suicídio 3 vezes. A primeira vez tentou cortar o pulso. A segunda vez, ela tomando remédio depressivo, tomava a caixa inteira de remédio para morrer, mas 2 vezes. O namorado me relatava que chegou a ver os olhos dela virarem ao contrário, queridos irmãos, quando o Espírito se manifestou. Espírito muito bravo, sabe? Espírito muito bravo. Quando eu conversei com o namorado dela lá dentro da igreja Santuário do Espírito Santo no meio da semana, que eu contei para vocês, me foi mostrado que era um principado. Era um general muito poderoso, maligno, que comandava uma legião de espíritos, que estava sobre a moça. E esse demônio não só queria tirar a vida da moça, mas como queria do namorado também. Aí, o que aconteceu? Esse domingo, eles vieram lá de Lagoinha e foram lá na igreja Santuário do Espírito Santo. Estava o namorado, a moça, a mãe da moça, uma menina pequena,
que é a irmã dela, filha da mãe, e mais um outro homem lá que eu não sei quem era. Quando eles entraram na igreja, o Espírito Santo me arrepiou inteirinho, começou a me arrepiar. E depois eu perguntei para os discípulos da igreja, aqueles que já têm o Espírito Santo, se alguém sentiu arrepio. 3 dos discípulos falaram, eu senti. 3 discípulos. E toda vez que eu, durante o decorrer do culto, na hora que estava cantando louvores, eu olhava em direção à moça, que ela estava lá no final, quase na saída da porta da igreja, final dos bancos, quando eu olhava para ela, o Espírito Santo me arrepiava de novo. E bastava eu olhar que o Espírito Santo me arrepiava. Bom, o namorado tinha me falado que ela, por ser evangélica lá em Lagoinha, ela e a mãe dela, elas foram em várias igrejas lá na cidade de Lagoinha, igrejas evangélicas. E toda vez que o pastor lá começava a fazer oração, ela caía no chão. O espírito se manifestava, ela caía. Só que ela não era liberta, apenas reagia e ele caía, mas não libertava ela. Bom, eu sabendo disso, tá? Quando a gente sabe, a gente previne. Chegou o momento da imposição de mãos e eu peguei e chamei 2 discípulos que não têm medo de enfrentar demônios. São meio discretos, mas ainda dá para levar. Eu chamei os 2, falei para eles assim, baixinho, olha, aquela moça lá, ela está possuída. Está uma legião de espíritos sobre ela. Agora acontece o seguinte, quando eu impor a mão sobre a cabeça dela, na hora da imposição de mãos, pode ser que ela venha a cair no chão. Ela pode cair ou pode não cair. Até recordei de um homem que há um tempo atrás caiu. Tá? Então, eu falei para os 2, eu quero que vocês fiquem atrás delas. E se ela pensar em querer cair, quer dizer, manifestar que querer tombar, vocês asseguram ela, não deixa ela cair. Porque ela pode cair, machucar, bater a cabeça no chão. Proteja pelo menos o corpo dela. E deixe que o resto eu tomo conta. Assim eu falei para eles. Queridos irmãos, ela chegou na imposição de mãos. Os 2 se aproximaram próximo dela. Bastou eu colocar a mão na cabeça dela e começar a orar, ela já começou a querer, o corpo ficou mole, começou a querer tombar para trás. Eu dei uma seguradinha e falei para eles segurarem. Eles seguraram. Aí eu comecei a orar, dando ordem para o demônio ir embora. Queridos irmãos, os 2 olhos dela viraram ao contrário. A pálpebra foi para cima, ficou tudo branco. Os 2 olhos dela ficaram brancos. 2 bolas brancas. Queridos irmãos, daí nessa hora eu falando firme, com firmeza, com segurança, com autoridade, eu dando ordem ao demônio, eu disse para ele, mãos para trás, agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a mão da moça foi virando para trás assim, ó, e ficou toda torcida para trás, amarrado. O demônio foi amarrado em nome de Jesus. Aí, com autoridade, eu expulsei o demônio, soprei o Espírito Santo algumas vezes sobre a cabeça da moça e ela foi liberta, queridos irmãos. Ela foi liberta. Um outro integrante lá da igreja, não vou chamar de discípulo porque ainda não chegou nesse ponto de ser discípulo, um integrante da igreja que tem visão, consegue enxergar o mundo espiritual, ele chegou logo depois que a moça foi liberta, a moça ainda estava lá na frente comigo, tá? E aí ele chegou, mas chegou meio afastado, meio preocupado, com medo. Falou, pastor, que coisa feia o que estava nela, pastor. E olhou lá para fora da igreja, na varanda, e falou assim, tá lotado de espírito maligno lá fora, pastor. Tá tudo lá fora, aquela legião inteira tá lá fora. O que estava na moça foi embora. Mas tá tudo lá fora. Aí eu peguei, a moça pediu, ela já tinha voltado ao normal, pediu a mãe dela, eu chamei a mãe dela que estava próximo, as 2 se abraçaram, ela chorou bastante, sentou no banco ali bem perto de mim, eu desci, depois sentei do lado dela, falei que Jesus a amava, que ela tinha sido liberta em nome do Senhor Jesus. E aí continuou o final do culto, né, que daí tem um momento da oração cotidiana, e
eu peguei e eu ia, na hora da oração do Espírito Santo, eu ia pedir para o Espírito Santo derramar fogo sobre a igreja, inclusive lá fora, para acabar de ver esses espíritos malignos. Estava lá, aquela legião, porque o general já tinha sido expulso, mas a legião, o rapaz tinha falado, estava lá fora, né? Aí quando eu falei pro rapaz, falei, eles ainda estão lá fora? Ele falou, não, eles foram tudo embora, já foram embora já. Falei, foram embora? Na frente de todo mundo, foi embora? Foi. Vai lá fora e vê. Ah, eu vou, mas não tem mais nada não. Ele foi até na varanda, olhou, botou. Não tem nada não, pastor. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Aqueles irmãos, depois, quando terminou o culto, uma das discípulas, a de louvor que canta lá na igreja, ela de vez em quando, ela consegue ver anjos de Deus. Ela não vê os espíritos malignos. Também o rapaz que vê os espíritos malignos não vê os anjos. Entendeu? Cada um recebeu um dom. Um vê os anjos de Deus, vê a coisa bonita, e o outro vê a coisa feia, tá? Que são os demônios. Tá? Os dois viram. Tá? O que a discípula viu? Ela viu que lá fora da igreja, na varanda, estava cheio de anjos com espadas nas mãos. Foi o que ela viu. E viu bolas de fogo descendo. Bolas de fogo descendo. E viu anjos, vários anjos de Deus com espada na mão. Tá? E aquele meu irmãozinho viu uma legião de espírito maligno lá fora, que depois não estava mais lá. Em resumo, queridos irmãos, essa moça, ela de fato estava muito possuída, o demônio ia querer tirar a vida dela, e já estava tentando, já tentou 3 vezes, né? 3 suicídios, tá? O Espírito Santo conduziu ela para mim, através do namorado dela, conduziu ela para mim, e ela foi liberta em nome do Senhor Jesus. Uma presença maligna muito forte. Somente o general entrou dentro da igreja. A legião ficou lá fora, porque os anjos não permitiram. Os anjos de Deus não permitiram. Por isso que eles estavam lá com espadas na mão. Tá? Porque Deus já tinha revelado para mim, já até na noite anterior, que tudo que ia acontecer. Deus falou até palavras bíblicas para mim. Tá? Falou que o Senhor vem em socorro do teu povo. Ele vem como águia para proteger o seu povo. Como águia para proteger o seu povo. Então, queridos irmãos, como eu já sabia de tudo, e tudo aconteceu. A legião não entrou dentro da igreja, entrou o general se manifestou nela, virou os olhos dela, foi amarrado e foi expulso em nome de Jesus. Uma grande libertação, em nome do Senhor. Amém.